séries hoje estão cada vez menores. A gente vê séries de 6 episódios, de 8 episódios, mas também a gente tem muitas séries de 24 episódios, de 20, enfim. O que você acha? Você prefere série maior, menor? Vamos discutir agora no Mela TV. O Senhor dos Anéis, por exemplo, é uma série de streaming que vai ter 20 episódios, mas eu acho que a grande justificativa aí é, primeiro, Tolkien é complicado mesmo. Segundo, o presidente da Amazon é fã de Senhor dos Anéis e essa é a menina dos olhos dele. Então, pensa você, um nerd com dinheiro. Nossa. Pensa. Kevin Feige. Exato. Então, ele é isso, não vou fazer um filme do Homem de Ferro, vou fazer um universo compartilhado, entendeu? É isso. Então, nesse caso, eu acho que é um caso muito específico e pode ser bem interessante, porque, além disso, o período que eles vão abordar é um período que o Tolkien escreveu muito por cima. Não é que nem o Senhor dos Anéis, que precisava realmente de 3 filmes, eu acho que foi. Até faltou coisa, porque você vai ver as versões estendidas, e mesmo na versão estendida faltou coisa. Agora, o Hobbit foi outro caso. Que aí, pegou o chiclete, assim, sabe o chicletinho? E fez assim, ó. E aí, não ficou bom, mas eu acho que na série vai funcionar. Agora, você tem exemplos, como, por exemplo, Supernatural, que tem 15 temporadas, tá pra estar na 15ª, a última, e são sempre 23 episódios. 23. Como você começa a ver Supernatural na era do streaming? Só se você for o motorista que a gente pegou de lá Uber, em San verdade! Diego. O motorista do Uber que a gente pegou lá em San Diego, Rusty, esse era o nome dele, e ele conta pra gente, não, acabei de maratonar em um mês Supernatural, vi todas as temporadas, eu assisto assim, ó, aqui ó, ele botou o celular aqui, ó, enquanto eu tô dirigindo. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk to you again. Não dirige e veja, por favor. Não dirige e veja a série. Não é, mas esse é o único jeito de você em um mês maratonar Supernatural pra ficar em dia. Hoje em dia, a Netflix percebeu que você não precisa fazer isso, até porque o modelo é outro, né? Exato, eu acho que o maior exemplo que a gente pode ver recentemente de uma série que evoluiu foi o La Casa de Papel mesmo. Quando você pega a primeira temporada com 13 episódios, tem vários episódios que são fillers. São, tão lá pra dar uma enchedinha de linguiça e depois continuar a história. Nessa parte 3 agora que saiu, é tudo muito mais direto. São 8 episódios pensados, não tem muita enrolação, é tudo acontece pra levar pra outra coisa, pra outra coisa, pra outra coisa. Eu acho que a melhor coisa que o streaming fez foi tirar esses episódios que eram pra, tem que ter 3 episódios da temporada, tem que ter 20 e tantos episódios da temporada. Às vezes a gente vai perder algumas coisas legais, tipo, um dos meus episódios favoritos de Breaking Bad é um filler, que é o da mosca. Nossa, é polêmico. Tem muita gente que não entende nada. Nossa, eu acho esse episódio incrível, cara, e é do Rian Johnson, inclusive, que é o diretor do Star Wars. Que é polêmico. Né? Tem gente que gosta e gente que não gosta. Tudo que ele faz é assim. Mas ele dirigiu Ozymandias também. Mas é um episódio filler que tá lá pra completar o número de temporadas que a emissora queria. E talvez ele não existisse nessa era atual, sabe? Mas a gente tem que entender assim. A TV aberta americana, ela funcionava antes da era do streaming com séries de 24 episódios porque eram as janelas. Então por isso que séries da CW ainda hoje, Flash, Arrow, Supergirl, são séries de 24 episódios. Por isso que várias séries antigas que a gente conhece, sei lá, como por exemplo, Dawson's Creek, DLC, enfim, as séries antigas, elas tinham toda a historinha, que a gente tinha vários episódios fillers, como a gente falou, e agora é muito mais difícil a gente ver isso em séries produzidas especialmente pro streaming. Porém, o que eu acho que hoje funciona, que funcionava antigamente, que eu não vejo problema nenhum em a série ser cumprida desse jeito, são séries procedurais, que são essas séries de caso da semana. A gente vê toda a franquia Chicago, por exemplo, Chicago Fire, Chicago Med, Chicago PD, Dick Wolf, né, FBI, são séries que eu consigo ver se você pegar o episódio 20, o episódio 2, você vê a historinha, ela fecha, tem uma linha narrativa ali, muito sutil. Mas não precisa. Então eu acho que essas séries hoje ainda funcionam assim, mas é muito difícil, mesmo você conseguir manter uma qualidade muito boa, até nessas séries da CW tem muita barriga. Muita barriga. E ainda eles têm uma questão, porque nos Estados Unidos as séries elas se estreiam ali por agosto, setembro, outubro. Esse é o prime time ali da estreia, onde você vai estrear as novas séries. Aí em dezembro você tem um intervalo, aí elas voltam assim numa área nebulosa entre janeiro e março, a época pra voltar, e a temporada termina ali pelo meio de maio. Então você vai ver que várias das suas séries favoritas, lá Friends, ER, tudo acabou, sabe? Ali por meio de maio, porque é a época que geralmente as séries terminam. E aí nisso você tem o mid-season, que é quando estreia as séries assim que...
essa série aqui, Será que coloca vai? ela no mid-season, aí faz um teste pra ver se vai funcionar. Às vezes ela passa pra grade principal ou ela fica ali tapando esse buraco. Então eles fazem essa quantidade absurda de episódios porque eles precisam cobrir toda a programação por quase um ano. Aí tem que ter o espaço também. A história não é tão contínua porque você tem que lidar com o fato de que eventualmente vai ter uma Olimpíada de Inverno. E aí você não vai transmitir o episódio, aí a pessoa não vai mais lembrar o que ela acabou de ver, e aí você vai fazer um episódio mais facinho. As maiores audiências da TV americana são procedurais. Por quê? Porque é fácil. Você coloca ele em qualquer lugar, a pessoa já tá se identificando, então você tem um Law and Order, os derivados de Law and Order até hoje no ar. Por quê? Porque é fácil. É muito explicativo, né? O episódio se explica por si só. Você tem o policial, o promotor. É isso. E aí, tipo, tem o crime da semana, a investigação, o julgamento. Pronto, acabou, tá feito. Só que aí, hoje, você vai pegar um Stranger Things, você não precisa disso. Você pode contar como um filme de 8 horas. Sim. É simples. Porque você não tem mais a necessidade de completar a coisa, de fazer essa barriguinha da série. Tipo, então você pode pensar em história direto. Então você pega, tipo, Stranger Things, o Belas Maldições, que são séries que vão de uma vez só. Aí você cria também essas séries de uma temporada, séries menores. Olhos que Condenam da Netflix tem 4 episódios só. Minissérie perfeita. Minissérie perfeita, segunda parte. Acho que houve essa evolução pra, tipo, há uma diminuição cada vez maior das séries. Tipo, a parte mesmo era muito fã de Riverdale, só que aí a série acabou se enrolando por conta do número de episódios. O que aconteceu com Riverdale era uma série da CW, foi pensada pra 12 episódios da primeira temporada. Eu adorei a primeira temporada. Eu acho que é uma série de mistério, funcionou muito bem, ela abordou bem os personagens, ela é teen, sim, mas ela funcionou bem até, assim, em questão de fotografia e tal, era show. Aí, a CW falou, nossa, virou um fenômeno, vamos então fazer uma temporada completa de 24 episódios. Aí eu... Como se fosse assim, nossa, parabéns, 24 episódios. Aí eu lembro até uma entrevista do Cole Sprouse falando, não, porque agora a gente vai poder explorar várias coisas. Aí eu assisti a segunda temporada e eu falei, perdeu a qualidade da série. Por quê? Você precisa inventar essas historinhas que começam no primeiro episódio, termina no 6º, e aí ela vai até o 16º, e depois do 16º até o episódio 24º, você tem o mesmo... É horrível, assim. Você não tem um arco de uma temporada, que como a primeira temporada de Riverdale é isso, ela tem um arco que fecha no episódio 12. E Riverdale agora ela tem várias historinhas no meio, que é geralmente o que acontece nessas séries de 24 episódios que são de história, que não são procedurais. E eu acho que é por isso que os serviços de streaming entenderam que as séries têm que ser menores. E aí, puxando pelo assunto do começo do bloco do Senhor dos Anéis, foi uma coisa que me preocupou quando eu vi que tinha 20 episódios, que é uma série que tá custando $1 bilhão. Fiquei assim, são 5 temporadas, então será que é porque eles pagaram 5 temporadas? Já temos essa série aí, então vamos colocar o quanto episódio a gente quiser. Não que eu tenha medo, que eu acho que sim, tem material pra isso, mas é porque hoje o público de streaming não tá mais acostumado a ver série tão grande assim. Mas a própria Netflix, você vê o Sabrina, eles dividiram em 2 partes. É isso, é estratégia. É uma estratégia, porque eles viram que você não vai fazer a pessoa ver 24 episódios, porque não cabe numa maratona, é desgastante. Agora você consegue que ela veja 8 num final de semana, numa boa. Então eles pegaram, vou lançar aqui no final do ano, na metade do outro ano eu já consigo lançar mais episódios. Então eles estão gravando como uma temporada inteira, mas dividindo ela pra lançar a segunda parte pra manter o interesse. Tem uma outra questão no streaming também, que você tem que manter o interesse da pessoa pra ela passar pro próximo episódio. Sim. Se for um episódio muito fechado em si, ela pode, beleza, satisfeita, porque ela para no meio, ela pode parar no meio do episódio, ela pode, fazer o que ela quiser. Então, ele ainda tem que ter uma coisa, um mini gancho pra levar você, e também um gancho no final da temporada pra você querer aquela série de novo, pra você requisitar aquele produto. Mas no final das contas, pra vocês, qual é o número ideal pra uma série ter hoje? Acho 8, Tipo, The Boys foi 8? Foi 8, The Boys. 8. Eu acho assim, 10 episódios, 8 é perfeito. Se tiver 10, eu aceito. 10 bom também. 13, assim, que nem as séries da Marvel na Netflix tinha, eu já acho um pouco demais, mas a gente já sabe que vai ter um fillerzinho ou outro ali, que às vezes pode ter episódios fillers legais, como a gente sabe que tinham antes. Tem episódios fillers maravilhosos, como o episódio de Buffy musical. É um filler Exatamente. maravilhoso. Will I stay this way forever? Sleepwalk through my life's endeavor. How can I repay you? Whatever I don't wanna be. Não, fillers podem vir por bem. Exatamente, tanto que o meu episódio favorito de DLC é o filler que é eles no shopping, brincando no shopping. Então, pode vir aí. Eu acho que até 13 é aceitável, mas passando muito disso, hoje, no sistema de maratonas que a gente existe, na oferta de séries que a gente tem, porque é isso também. Além do serviço de streaming trazer essa diminuição de episódios, ele trouxe mais 500 séries pra gente ver. Mas a gente ligava a TV,
assistia no canal a cabo, assistia de madrugada no SBT as séries que a gente queria ver. E é isso, hoje a gente pode ver 50 mil séries. Então nessa oferta, eu acho que você ter 10 episódios pra você conseguir assistir 5, 6 séries no mês, pra mim é o ideal. Mas Queer Eye eu queria que tivesse 50 episódios. Deveria ter no mínimo. Eu acho que é o mínimo, Por eu acho que é um temporada. absurdo ter menos que isso. Mas e você, Fábio? Ó, eu acho que 8 realmente é o ideal hoje, porque é o que vocês falaram, a questão da maratona do fim de semana conta muito. Então, tipo assim, se tiver 8 episódios, eu vou ver 4 num sábado, 4 num domingo, ou às vezes eu tô empolgado, vou ver os 8 de uma vez só, porque parece que você não vai ficar tanto tempo investindo nessa série, você consegue ter 8 horas, tipo, vai ter uma coisa fechadinha. Eu gostei muito da parte 3 do La Casa de Papel por causa disso, meu. É 8 horas comparado com as 13 horas da primeira temporada, pô, passam muito mais rápido e menos filler e é mais direto ao ponto. Então, eu prefiro hoje, tipo, pra mim é um número mágico das séries. Menos também é legal, dependendo do conceito. Mas mais que isso, eu já começo a ficar meio reticente, sabe? As séries da Marvel me traumatizaram demais. Foi ali que eu comecei a ver, tipo... Que os primeiros episódios eram muito bons. Muito bom. E de repente ia caindo, né? Você tem Não. 4 episódios muito legais e depois você vai, tipo... E o cara demorava até o último episódio pra usar o uniforme. Você foi ver a série do Demolidor e ele demora até o último episódio pra usar o Eu não uniforme. liguei pra isso, eu até não me importei, mas nas 2 temporadas do Demolidor foram isso. Os 4 primeiros episódios pra mim foram muito legais. Aí depois o 5, o 6, o 7, o 8, você ficava tipo... Tá, vamos. Aí lá pro 10 voltava a ser legal. Sim. Então... É isso, assim, eu acho que o serviço de streaming veio pra revolucionar muitas coisas em relação a como a gente assiste série, como a gente consome série, quantas séries a gente vê ao mesmo tempo. Mas o que você acha? Qual que é o seu número de episódios ideal? Você acha que Queer Eye devia ter 50 episódios por temporada? Poderia. Eu acho. Sim, confirmado. Deixa aqui nos comentários também, você tá preocupado com o Senhor dos Anéis ter 20 episódios? Ou você quer que tenha mais, tenha 30, tenha 8? Deixa aqui nos comentários, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e até o próximo Omelete TV. Beijo, tchau.